Olá, sou a professora Welda, sou professora do componente de matemática. Hoje a gente vai estudar sobre os números racionais. Quais são os números racionais? Nossa aula de hoje é com a turma do 8º ano. O conjunto dos números racionais, ele segue alguma regra para a gente saber se aquele determinado número faz parte desse conjunto. Qual é essa regra? O número, para fazer parte do conjunto dos números racionais, ele tem que ser escrito na forma de fração, de uma razão. Olhem aqui, A sobre B, onde essas letras são números, A e B, números inteiros, e olha que interessante, esse B, que é o número que está aqui na parte de baixo, ele tem que ser diferente de 0. Então, o número que corresponde à minha altura, 1,54, ele é um número racional. Mas por que ele é um número racional? Porque ele pode ser escrito na forma de fração. Além desse exemplo, eu trouxe outros 3 exemplos que tem lá no nosso livro, lá no livro do 8º ano. Vamos ver esses 3 exemplos. Mariana viajou com sua família para o Chile e no dia 3 de julho de 2018 experimentou uma temperatura de menos 3 graus. Esse número menos 3, ele pode ser escrito em forma de fração? Sim! Qual é a regra? Eu tenho que colocar ele em forma de fração. O B, ele tem que ser diferente de 0. Então, eu posso colocar menos 3, embaixo de um número inteiro, a gente imagina um 1. Ele está escrito em forma de razão, em forma de fração. Menos 3 dividido por 1, ele vai dar menos 3. Então, posso sim pegar qualquer número inteiro, sendo ele positivo ou negativo, e escrever na forma de fração. Vamos olhar o outro exemplo. Paula está no 8º ano. Em sua classe, há 30 alunos. 30 também é um número racional. Por quê? Porque eu posso escrever ele na forma de fração, 30 sobre 1. As meninas correspondem a 2/3. Olha aqui, ó. Olha aqui o número fracionário, 2/3. Quando a gente faz essa divisão, a gente encontra, ó, 0,666 e assim sucessivamente. Então aí eu tenho uma dízima periódica, porque eu tenho um período que se repete. Olha outra informação nesse mesmo exemplo. Dessa quantidade, 20% usam óculos. Uma porcentagem eu também posso escrever em forma de fração? Eu falo sempre que eu posso fazer essa escrita da forma como eu escuto. 20%. 20 sobre 100. Então, eu posso sim escrever na forma de fração. Pedro precisava de uma TV nova. Pesquisou e encontrou uma TV de 40 polegadas. Esse 40 também é um número racional? Sim, porque eu posso escrever ele também na forma de fração. 40 sobre 1. Essa TV, olha o valor dessa TV. Custa R$ 1.133,99. R$ 1.133,99. Ele negociou e conseguiu comprá-la em 5 vezes sem juro. Esse número aqui, a gente chama ele de número decimal, que também pode ser escrito na forma de fração. Olha aqui, só para a gente ver alguns exemplos. Então, quais são os números que fazem parte do conjunto dos números naturais? Dentro do conjunto dos números naturais, a gente tem o conjunto dos números naturais, 1, 2, 3, 4, 5. Temos o conjunto dos números inteiros, que são os números naturais, 0, 1, 2, 3, e os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, que também podem ser escritos na forma de fração. E dentro dele, a gente tem os números fracionários
e os números decimais. Olha aqui, ó, frações 2/3, 1/4, menos 2/3. Frações positivas e frações negativas. Um número natural, que também pode ser escrito em forma de fração. Uma porcentagem qualquer, que também podemos escrever na forma de fração. E também as dízimas periódicas, porque vai ter um período que se repete e eu vou poder colocar ela também em forma de fração. Vamos praticar agora como é que a gente faz para fazer essa transformação. Eu tenho um número decimal e desse número decimal eu quero colocar em forma de fração. Quais são as regras que eu devo seguir? Primeiro, escrever o número sem a vírgula. Olhem aqui. 0,8, como é que eu faço essa leitura? 8 décimos. Já me ajuda a fazer essa escrita. 8, escrevo ele sem a vírgula. E na parte de baixo, ali no denominador, eu vou colocar para cada casa decimal um zero. Então, vai ficar como eu faço a leitura, 8 décimos. Não é interessante? Vamos ver outro exemplo. 65 centésimos. Olha aí, ó, como é que soa aí ao escutar. 65 centésimos. 0,65. Esse número decimal em fração, como é que ele fica? Primeiro, escrever o número sem a vírgula, 65. E para cada casa decimal, a gente vai atribuir um zero. Então, diferente do primeiro que a gente só tinha um zero, ficou sobre 10. Agora, temos duas casas decimais. Então, a gente vai ter agora 2 zeros. Para cada casa decimal, a gente atribui um zero. Então, vai ficar 65 centésimos, 65 sobre 100, ok? Tem mais dois outros exemplos. Olha aqui, vamos para esse. 47 milésimos. Milésimos lembra a mil. Primeira regra, escrever o número sem a vírgula. Então, vai ficar 47. Milésimos já me lembra mil, mas para a gente ter certeza, para cada casa decimal, a gente vai atribuir o zero. Então, vai ficar sobre 1000. O que foi que a gente viu aqui? Que eu tenho um número decimal e eu posso colocar ele na sua forma fracionária, no formato de fração. Já aqui, a gente tem uma situação diferente da anterior. É ao contrário. Aqui a gente tem a fração e vamos passar para o número decimal. Olha aqui como é que a gente faz. Duas regrinhas diferentes da outra. Eu tenho aqui a fração 15 décimos. Tá escrito de forma fracionária e eu necessito transformar na forma decimal. Como é que eu faço isso? Eu escrevo o 15, que é o numerador, e eu vou colocar a vírgula onde? Eu vou olhar para a quantidade de zeros que tem no denominador. Se eu tenho um zero, então eu vou ter uma casa decimal, um número depois da vírgula, ok? Vamos ver outro exemplo. 31 sobre 100, ele está na sua forma fracionária, e aí eu quero colocar ele na sua forma decimal. Como é que eu faço? Primeiro, escrevo o numerador, que é o número 31. Como é que eu vou colocar ali a vírgula, a quantidade de casas decimais? Eu vou colocar para cada zero, eu vou atribuir uma casa decimal. Então, eu tenho aqui 2 zeros, eu vou ter então duas casas decimais. Então, vai ficar o quê, ó? 31 centésimos, 0,31, ok? Eu trouxe um exemplo, a gente viu como faz essa leitura, quais são os números racionais, a gente viu ele em forma de fração, como podemos passar para a forma decimal e vice-versa. E agora a gente vai partir para as
operações. Como é que a gente pode fazer a adição e a subtração, nesse caso, dessa expressão aí. Vamos ver essa expressão? Eu tenho aqui duas frações e dois números decimais. Ou eu passo tudo para número decimal, ou eu passo tudo para número fracionário. E aí eu vou utilizar a fração, porque vai ficar mais prático para a gente. Vamos olhar aqui como é que a gente vai colocar esse cálculo. Vamos prestar atenção. Olha ali, a gente tem 0,3 menos 4/5 mais 1/2 menos 1,8. Vamos já colocar os nossos conhecimentos em prática, né? Vamos pegar esse número decimal e vamos transformar em fração. 0,3, a gente escreve o 3. Se tem uma casa decimal, então vai ser sobre 10. Vamos repetir as outras duas frações. E aqui, 1,8, a gente escreve o número sem a vírgula, uma casa decimal, então vai ser sobre 10. O primeiro passo eu já fiz. Coloquei tudo em forma de fração. Agora, a gente vai fazer a soma e a subtração. Mas como vocês verem aqui, eu tenho o quê, ó? Numerador, denominador, e meus denominadores, eles são o quê? Diferentes. Então, a gente vai necessitar tirar o MMC de 10, 5 e 2. E aí, vamos praticar agora esse MMC. Por 2, vai dar 5. Por 5 não dá aqui, né? Então, repete. 2 por 2 vai dar 1. Agora vai dar por 5. 5 por 5 vai dar 1. 5 por 5 dá 1. Então, já consegui aqui tirar o meu MMC. 5 vezes 2 vai dar 10. Olha aqui, ó, que interessante. A gente já conseguiu tirar esse MMC e agora a gente vai poder fazer o nosso cálculo. Como vocês viram, foi 10. Então, eu repito aqui o 10 aqui na parte de baixo. E aí, eu vou primeiro fazer o quê? Depois que eu colocar o 10 aqui nos denominadores. Primeiro, eu divido e depois eu multiplico. Faço uma divisão e depois uma multiplicação. Olhem aqui. 10 dividido por 10 vai dar 1. 1 vezes 3, 3. 10 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 10 vai dar 1. 1 vezes 18, 18. Aí agora, ó, eu posso fazer isso. Se os meus denominadores eles estão iguais, eu vou poder agora fazer essa soma e essa subtração, né? Olha aqui, vai ficar... Vamos pegar os números negativos, porque aqui a gente tem os negativos e temos os positivos. Estamos trabalhando ali com números inteiros positivos e negativos. Então, se os sinais estão iguais, a gente soma. Tenho aqui, ó, menos 18 e menos 8. Então, vai ficar menos 26. Eu tenho aqui o positivo 5 e o 3. 5 com 3 vai dar 8. Olha aqui essa situação. Agora os sinais eles estão o quê? Diferentes. Quando eles estão diferentes, a gente não pode somar. A gente vai subtrair e vai colocar o sinal do módulo maior. Olha aqui, ó. 26 menos 8, eu vou encontrar... Alguém sabe? 26 menos 8? 18. Se o 26 é o número que está negativo e ele tem o maior módulo, então esse resultado aqui ele vai ficar o quê? Negativo. E aí repete o 10. Quando a gente trabalha com números fracionários, a gente tem que deixar a fração a mais simplificada possível. Como é que eu faço isso? Eu procuro um número que divida
os dois números ao mesmo tempo para poder simplificar, deixar essa fração menor. O número aqui que eu posso fazer é a divisão pelo 2. Dividir aqui por 2 e dividir por 2, tem que ser ao mesmo tempo. Então, 18 por 2 vai dar 9. Como está negativo, repete aqui. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, o resultado que eu encontrei foi o quê? Ó? Menos 9 quintos. Ok? O que foi que a gente aplicou aqui? A gente aplicou a transformação de um número decimal para o número fracionário e aplicamos duas operações, adição e subtração com números racionais. Vamos para o próximo. Multiplicação. A multiplicação e a divisão de números racionais, ela é bem simples. Por que ela é simples? Olha aqui. Quando a gente está multiplicando duas frações, por exemplo, a gente vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Olhem aqui, eu tenho a fração 8 terços multiplicado pela fração 4 terços. 8 vezes 4, encontro 32. 3 vezes 3, encontro 9. Muito simples, não é? Preciso simplificar essa fração? Não, porque aqui não tem um número que ao mesmo tempo eu posso fazer essa divisão para tentar simplificá-la. Então, o nosso resultado termina aqui. Nesse outro exemplo, também estou multiplicando duas frações, só que agora é um pouco diferente porque eu tenho sinais diferentes. Menos 5 meios vezes 4 terços. E na multiplicação, quando os sinais estão diferentes, o nosso resultado ele vai ser o quê? Negativo. Então, 5 vezes 4 vai dar 20. Como os sinais estão diferentes, vai ficar menos 20. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, ó, olha aqui minha fração. Menos 20 sextos. Olha aí, eu tenho uma fração que eu posso fazer a simplificação dela. Eu posso procurar o número para fazer essa divisão com os dois números ao mesmo tempo. Que vai ser qual número? O número 2. 20 dividido por 2, vou encontrar 10. E 6 dividido por 2 vai dar 3. E aí eu encontro minha fração simplificada, menos 10 terços. Resumindo, a multiplicação, você vai pegar o numerador com o numerador, denominador com o denominador e multiplicar. E a gente vai encontrar o resultado. Já na divisão, também a gente vai ter ajuda aí da multiplicação. Qual é a regra na operação de divisão aqui com os números racionais? Que estamos utilizando aqui as frações. Eu tenho 8 terços dividido por 4 terços. Qual é a regra? Repete a primeira fração. Qual é a primeira fração? 8 terços. E a segunda fração a gente vai multiplicar pela segunda, só que o número ao contrário, o inverso. O número que está em cima desce e o número que está embaixo sobe. Então, repetiu a primeira, 8 terços. Vamos usar a multiplicação pelo inverso lá da fração. Então, ela vai ficar o quê? 3 quartos. E aí, a gente vai aplicar agora a regrinha da multiplicação. Numerador com numerador, denominador com denominador. 8 vezes 3, 24. E 3 vezes 4, 12. Eu tenho aqui, ó, 24 dozeavos. 24 sobre 12. Eu posso simplificar essa fração? Sim, eu posso. E se vocês perceberem, eu vou encontrar ali, ó, uma divisão exata. Porque aqui eu tenho uma fração aparente, que é um dos tipos de fração que a gente tem. Que é quando a gente pega o numerador, faz a divisão pelo denominador e a gente encontra um resultado exato. Então aqui, ó, qual foi o resultado dessa divisão? O número 2, ok? Aí a gente fez uma divisão com frações e aqui no próximo exemplo eu tenho uma divisão em número decimal.
Ah, professora, eu não consigo. Eu não sou uma calculadora para fazer uma divisão com o número decimal. Eu acho muito complicado. Sim, mas lá no começo da nossa aula, eu ensinei para vocês que a gente pode passar esse número decimal em forma de fração. E é o que a gente vai fazer agora. Olha aqui. A expressão que a gente vai realizar agora, aplicando a divisão, é 1,4 dividido por 0,05. Dois números decimais. Só que eu aprendi que eu posso passar para um número fracionário. Qual é a regra? Escrevo o número sem a vírgula, uma casa decimal, então vai ficar sobre 10. E aí, eu vou fazer aqui a divisão por 0,05. Escrevo o número sem a vírgula. Quantas casas decimais? 2. Então, vai ser sobre 100. Aí, ó, tá mais prático, não tá? Então, a gente vai fazer a regrinha agora, lá da divisão. Eu vou repetir a primeira fração e vou multiplicar por o inverso da segunda. Se é 5 sobre 100, agora vai ficar o quê? 100 sobre 5. E aí eu já tenho aqui a ajuda do zero. Olha aqui, ó. Corto um zero embaixo, corto um zero em cima. Falei da fração aparente, não falei? Que é quando uma fração ela pode ser dividida e encontrar um resultado exato. Olha aqui o que aconteceu. Eu pego... Repete aqui, ó, o 14, porque ficou 14 dividido por 1, que vai dar 14. E 10 dividido por 5, que vai dar o quê? 2. E aí eu tenho uma multiplicação muito simples. 14 vezes 2, eu vou encontrar 28, que é o que o slide está mostrando aqui, ó. Tudo que eu fiz aqui na lousa, o slide está aqui fazendo a demonstração. Então, eu apliquei a divisão em forma fracionária, coloquei um exemplo em forma decimal, não me achei que eu poderia fazer muito bem aquele cálculo com o número decimal e eu tracei a seguinte estratégia. Vou fazer em forma de fração, porque eu sei que eu posso fazer essa transformação. Transformei em fração e depois disso eu fiz as regras que a operação da divisão me diz em relação aos números racionais. Chegou a hora de exercitar um pouquinho. Eu sempre gosto de, nas minhas aulas, trazer algo do dia a dia. Mais uma vez, eu trouxe aqui uma informação do Instituto Fiocruz, onde ele fez uma pesquisa e nessa pesquisa, da data de 1º de março do ano de 2021, ele trouxe esses seguintes dados aqui em relação ao Brasil. O que é que esse mapa traz para a gente? A taxa de ocupação em porcentagem de leitos de UTI por Covid-19. E aí, a gente tem aqui dados alarmantes. Alarmantes por quê? Porque a gente vê que em todas as regiões do Brasil, nas nossas 5 regiões do Brasil, esse caso está ficando crítico. Essa situação está cada vez ficando mais crítica e que necessita de muitos cuidados através de mim, através de você que está aí do outro lado da tela. Olha aqui, eu filtrei essas informações e trouxe para a nossa região Nordeste. Olha aqui a nossa região Nordeste. Se está vermelhinho, é porque a situação está mais crítica aí. Como a gente consegue ver que no estado em que vivemos, que é o estado do Ceará, a ocupação de leitos de UTI está com 93%. Então é um dado muito alarmante em situação que estamos vivendo hoje. E qual é a prática que eu quero que vocês fazem aí na casa de vocês, que é bem simples.
vocês vão procurar o estado do Ceará, do Maranhão e da Bahia, vão ver a porcentagem que cada um tem, que é respectivamente 93, do Maranhão 86 e da Bahia, que é 83%. E o que vocês vão fazer aí na casa de vocês? Vocês vão pegar essa porcentagem, vai colocar na forma fracionária e na forma decimal. Vou fazer aqui o do estado da Bahia para vocês fazerem o restante aí na casinha, no aconchego da sua residência. 83%. Olha como é que a gente escuta. Então, a gente vai escrever o 83%, então vai ser sobre 100. A primeira parte eu já fiz. Coloquei em forma de fração. Ah, professora, mas você me pediu também na forma decimal. Vamos fazer aqui. Qual é a regrinha do decimal? Escreva o número de cima, que é o numerador, que é o caso 83. Veja quantos zeros tem no denominador. Quantos zeros? 1, 2. Então, eu vou ter que ter duas casas decimais. Existe vírgula 83? Não. Então, a gente completa com o zero. Então, o nosso resultado vai ser, 0,83 em forma decimal e 83 sobre 100 na forma fracionária. Agora é com você aí de casa. Vamos ver como é que vai ficar do estado do Ceará e do estado do Maranhão? Eu agradeço. Nossa aula fica hoje por aqui. Eu deixo o meu muito obrigado e até a próxima aula.